Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje quartou, estou de folga. Jonathan não tá de folga comigo hoje. Geralmente toda quarta a gente folga junto. Só que hoje ele teve que trabalhar. Então eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês como vai ser minha rotina hoje. Vou lá no mercado agora comprar uma maionese, que eu quero fazer um macarrão. A gente ama macarrão com maionese. E eu vou deixar pronto que eu quero fazer maquiagem hoje. Não sei se vai dar pra mim fazer, porque eu queria fazer 2 maquiagens. Mas vou tentar. Já fui e já voltei do mercado. Não gravei muito pra vocês, porque o mercado é aqui do lado de casa. Tem um que é um pouquinho mais longe, eu ia nele. Só que meu pé tá machucado, então eu fui aqui mesmo. Fui mais perto. E só era pra pegar maionese mesmo, então fui lá rapidinho. E uma curiosidade, gente. Aqui eu confiro várias vezes se eu tô saindo com a chave de casa. Por quê? Aqui, se você sair e deixar a chave em casa... Ah, esqueci a chave. Você não entra mais. Porque uma, né, que você não vai ter a chave. E outra que você tem que chamar bombeiro, polícia, pra poder abrir a porta. Porque a porta que ela tem um monte de trava. E a porta você não consegue abrir ela por fora. Você só bate ela e ela já trava, você não precisa trancar. Então, por esse motivo, se você sair sem a chave, você não consegue entrar de jeito nenhum na sua casa. Então a gente tem 3 chaves aqui. Tem uma que fica na minha bolsinha, né, quando a gente vai sair. Tem essa daqui, que fica comigo, na bolsa que eu vou pro trabalho. E que eu saio às vezes pra ir no mercado, por exemplo. E tem a chave que fica com o Jonathan também. Ó, pra vocês verem como que é. Ela abre por aqui, né? Mas ela é cheia de travas. Por fora, ela não abre. Então, assim, ó, a gente nem tranca ela. A gente só fecha. Porque só fazendo isso, ela já não vai abrir do lado de fora, né? Então, não tem perigo. Então, bora fazer o macarrão. Deixar o macarrão pronto. Eu nem comi nada ainda. Eu preciso comer. Eu esqueci disso. Eu levantei, já me arrumei, já falei, vou pro mercado. E que eu sou muito assim, sabe? Fazer as coisas logo. Mas eu vou colocar o macarrão aqui no fogo e vou comer. O macarrão tá no fogo, molho pra colocar aqui, o macarrão já tá feito. E os ovos estão no fogo pra mim fazer a minha maionese. Que sim, gente, a gente só come maionese com ovos, tá? O Jonathan sempre gostou assim. E aí minha mãe, ela fazia com um monte de coisa, fazia com batata, né? O jeito que todo mundo conhece a maionese. Batata, cenoura, ia várias coisas. E aí eu sempre comia assim. Só que aí depois que eu vi que ele gostava só com ovo, comecei a comer assim também. Minha mãe fez uma vez pra ver como que era. E eu acabei gostando também. Então aqui a gente faz assim. Vou comer agora, né? Depois que eu fiz tudo ali, adiantei tudo, é agora que eu vou comer. Mas vou comer um pãozinho aqui com 2 pãozinhos, na verdade. Com creme de avelã, que é a mesma coisa que Nutella, gente. Não é Nutella, mas é a mesma coisa, parecido. Enfim. E vou comer um pouquinho aqui, vou terminar de editar a capa de um outro vídeo. E é isso, depois eu vou terminar minhas coisinhas ali. Eu aqui comendo meu pão, né? Terminei de comer meu pão. Aí, o Jonathan me chega com essa belezura aqui em casa. Tem como, gente? Vou ter que comer agora, né? Comi o pão, mas vou ter que comer, senão vai esfriar. Como eu já falei pra vocês, a gente mora do lado do trabalho, praticamente, né? Então, ele comeu lá no trabalho, sobrou, e ele veio aqui trazer pra mim. E agora eu vou ter que fazer esse sacrifício de comer. E eu já terminei. Faltou o quê? Um queijo em cima, dividi em 2 panelas, tá, gente? Porque esse aqui a gente come agora à tarde. Só que faltou o queijo em cima, que eu gosto de colocar queijo. Mas eu esqueci de pegar o queijo. Então vai sem queijo dessa vez. E parece muito, tá? Mas não é não. Uma panelinha dessa pequena aqui que eu mostrei a gente come hoje. Que a gente vai jantar também, né? Mas é isso. Agora eu vou decidir se eu faço maquiagem ou não. Toda hora eu tô falando de fazer maquiagem, mas vou falar pra vocês um pouquinho, que pra quem não sabe, eu era maquiadora no Brasil. E nos tempinhos que eu tinha livre, né, eu fazia os videozinhos de transição, enfim. Mas era mais com a intenção de estudar, de treinar. Porque cada maquiagem que eu ia fazendo, eu ia descobrindo coisas novas, né, ia mudando.
E eu fazia tanto maquiagem social quanto maquiagem artística. Isso era quando eu só fazia a maquiagem. Aí depois eu comecei a trabalhar em outro lugar lá no Brasil. Aí não deu pra mim ficar sempre fazendo os vídeos, porque eu trabalhava de manhã até a tarde. E aí às vezes eu saía do trabalho e tinha uma cliente ou outra pra me atender. E aí depois a gente veio aqui pra Portugal, a gente se mudou pra cá. E no começo não tinha como eu ficar fazendo os vídeos, né? Porque tinha outras coisas que a gente tinha que ir atrás. E aí, como já faz um ano que a gente tá aqui, nesse um ano, é lógico que eu trouxe algumas coisas minhas do Brasil. E nesse um ano também eu comprei algumas coisas aqui também. Tanto pra fazer maquiagem artística, quanto para as minhas maquiagens sociais. E inclusive comprei até uma base que eu queria. Faz tempo, da Estée Lauder, não sei se é assim que fala, mas tudo bem. Essa base foi maravilhosa, gente. Dá até dó de usar isso aqui. Dá até dó. Mas enfim. Comprei algumas coisas aqui. E agora até tem como eu fazer os vídeos, mas eu tenho que me programar pra isso. Igual hoje, a gente já sabia que hoje eu ia estar em casa, a gente não ia sempre fazer nada, até porque Jonathan foi trabalhar, ele só vai ficar de folga amanhã, que é quinta-feira. Então eu pensei, por que não estudar, né, não fazer uma maquiagem? Só que agora eu decidi fazer 2 maquiagens. Eu não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou fazer. Porque agora aqui já é 2 horas da tarde. Então eu vou ver se eu faço. Não sei se eu vou conseguir gravar o todo, o passo a passo pra vocês da maquiagem, porque eu preciso carregar meu celular. E eu nem sei se eu vou gravar aqui ou vou gravar lá no quarto. Mas se eu não mostrar, né, ou se eu mostrar pelo menos um pouco, depois eu venho aqui mostrar o resultado pra vocês, tá bom? E mais pra frente eu vou fazendo vídeos, um videozinho, um ou outro só de maquiagem, mostrando, né? Porque antes, lá no Brasil, quando eu ia sair, eu fazia, né, aquela pele, fazia um delineado. E aqui não, gente, aqui eu, sei lá, eu me acostumei, quando a gente vai sair, fazer o básico, sabe? Dependendo do lugar que a gente vai, eu só passo um corretivinho aqui assim, uma base no caso, né? Passo uma base, ou corretivo, tanto faz. E passo um blush, um pó, passo uma máscara de cílios, faço minha sobrancelha e é isso, acabou. Faço só o básico do básico. Delineado já faz tempo que eu não faço já, mas é isso. Vou decidir aqui a maquiagem que eu faço, vou decidir se eu faço 2 ou se eu faço só uma e depois eu venho mostrar pra vocês. Tô aqui sentada no chão aqui da sala, vou fazer minha maquiagem aqui, já arrumei minhas coisinhas aqui e vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, pelo menos da minha pele, tá? Mas eu não vou ficar falando porque esse momento é o momento que eu uso pra mim estudar, pra mim fazer minhas coisinhas, se distrair, que é o momento que eu gosto. Gente, agora que tá diminuindo aqui, ó. Todo dia eu tava acordando com o meu olho inchado, principalmente aqui embaixo. E eu estava com muito grosseirão na pele, sabe? Aqui nessa área aqui. E eu estava com alergia do pólen que tem aqui, né? Que é das flores. E aí começou a ficar inchado. Meu olho começou a ficar um pouquinho vermelho. Começou a coçar muito. E eu ia fazer maquiagem já semana passada e eu não fiz por conta disso. Porque eu fiquei com medo, mas aí depois eu descobri que era alergia do pólen mesmo, né? Por conta do tempo que tava mudando e tal. Então agora já tá bem melhor já.
pele pronta. Agora eu vou fazer os olhos, e essa parte eu não vou gravar, porque eu preciso focar aqui, né, no meu espelho. E vou ver ainda decidir o que eu vou fazer. Eu sou muito indecisa, mas é isso, tá? Depois eu venho mostrar aqui pra vocês. E apareci pronta, olha isso, gente. Nem parece a mesma pessoa, né? Mas decidi fazer essa maquiagem aqui bem basiquinha, só com delineado e uma sombra mesmo. Já finalizei aqui meu videozinho e agora eu vou tirar toda essa maquiagem. Esse batom aqui fui eu que criei. É por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, porque eu consigo criar cores de batom, eu consigo treinar, estudar as minhas coisas, né? Tanto de pele quanto de olho e batom. E agora eu vou tirar toda essa maquiagem aqui, ou vou ficar assim, né? Que eu tenho dó de tirar. E eu vou esquentar a comida agora pra gente comer. O Jonathan vai comer também, que daqui a pouco ele vai voltar pro trabalho. E talvez eu ainda vou fazer uma maquiagem artística hoje. Mas essa foi a maquiagem. Prendi meu cabelo aqui em cima. Isso daqui, gente, que eu tô usando é uma calça, tá? Porque eu sempre gostei de inventar moda. Então eu coloco tecidos, ou se não tiver tecidos, eu coloco calça assim mesmo. Qualquer roupa eu pego e vou criando. Só com essa calça aqui eu já criei 3 blusas diferentes, tá? Alguns momentos depois... Voltei. Já almocei junto com o Jonathan, ele já saiu pra ir pro trabalho. E eu apareci assim, toda arriscada, né? Vou fazer uma maquiagem que eu sempre quis fazer, mas eu nunca fiz por conta dos efeitos, que eu achava meio difícil. Mas vou tentar fazer dessa vez, não sei se eu vou conseguir, né? Se eu vou continuar, dependendo de como ficar, eu tiro tudo e é isso. E eu já fiz umas marcações aqui, que depois, se eu terminar a maquiagem, vocês vão entender. Falta fazer outras marcações aqui no meu peito. E é isso, gente.
comentar. Não tá do jeito que eu queria. Aqui deu uns problemas na hora que eu fui fazer. Não ficou do jeito que eu queria, eu comecei a me desanimar, comecei a ficar preocupada com a hora. Mas, já que eu comecei, eu vou até o final, né? Que eu queria testar algumas coisas aqui nessa maquiagem. E vou até o final, vou arrumar meu cabelo, né, gente? Vou arrumar meu cabelo, vou tirar foto pra ver como que fica. E se der bom, eu deixo a foto aí pra vocês verem. 1 hora depois. Tirei essa maquiagem, foi difícil, muito difícil. Usei um monte de lenço umedecido, depois tive que tirar no banho, e ainda ficava um pouco aqui, mas saiu. Pelo menos, ó, aqui assim que é difícil pra tirar, saiu. Do ombro saiu, que não tava saindo de jeito nenhum. E agora eu vou limpar, né, melhor a área dos olhos, que eu vou usar um produtinho aqui, um tônico. Eu já limpei no banho o meu rosto com um produto lá que é próprio pra limpeza da pele, né? E aí agora eu vou passar esse tônico aqui, que eu gosto. Que eu comprei o quê? Esses dias. Não faz... acho que vai fazer uma semana. E esse hidratante aqui, que eu também gostei bastante dele. Que tá fazendo muito bem pra minha pele. Que minha pele, desde quando eu cheguei aqui, ela ficou muito seca, gente. Muito seca. Então eu vou limpar aqui bonitinho, né? E eu tenho um monte de pincel pra limpar. Então, né, pra quê? Eu fui inventar de fazer uma maquiagem artística agora de tarde. Poderia ter feito só uma maquiagem social, igual eu fiz a primeira, né? Mas não. Mas a foto ficou legal. Eu tirei a foto e eu vim aqui pro quarto, apaguei a luz, liguei a minha iluminação. Gente, ficou muito da hora, muito da hora. Vou colocar a foto aí pra vocês verem como que ficou. No dia seguinte. Hoje quintou, já fui pro trabalho, já cheguei em casa. O Jonathan tá de folga, que como eu falei pra vocês, ontem, né, não foi a folga dele. Ele sempre folga de quarta, mas ele acabou folgando na quinta. E aí eu cheguei em casa e ele falou, vamos pra praia? Porque tá muito calor, gente, vocês não têm noção. E é claro que eu vou, né, porque hoje à tarde eu não trabalho. A gente já chegou aqui na praia. Tá um calor. E a gente não gravou o comboio, porque tava muito lotado. Aí eu ia gravar, né? A gente entrando e tal, como que é por dentro. Mas não deu. Então, na volta, a gente grava pra vocês. A gente até ia ficar na praia, só que não vai dar certo. Porque nossos planos falharam. A intenção era vir comer e ficar na praia. Mas o lugar que a gente ia vir comer está fechado. Então a gente vai tomar um café. E tá muito vento, tá um vento muito gelado. Tá dando frio. E depois a gente vai voltar pra casa. Essa praia fica pertinho de casa, gente. Fica aqui em Âncora, a gente pega o comboio, né? Paga lá o bilhete, que é o quê? Deu o quê? Deu 8 e pouco. É 8 e pouquinho. Nós dois. E aí a gente, com 10 minutinhos, chega aqui. A intenção era ficar até de tarde, né? Até umas 8 e pouco da noite, porque ainda tá sol. Mas não vai dar. E é isso.
Falei que a gente ia tomar um café, né? Mas nada agradou. Aqui não tem muita coisa assim, opção nos cafés, é mais café mesmo. Então, a gente deu uma andada. E agora a gente tá aqui esperando o comboio, que a gente vai embora. Pra gente poder ir pra outro lugar comer, né? A gente acabou de sair daqui de uma lanchonete, deles salgados, vende coxinha, pastel, que aqui é difícil encontrar, né? Essa pessoa aqui, ó, deu um prejuízo aqui, ó. Ele comeu uma coxinha, né, uma mini, pegou uma coxinha de corn cheese. Corn cheese, isso. É, vocês entenderam. E que mais? E uma esfirra. Não, 2 esfirras, né? 2 esfirras. 2 esfirras. Eu peguei um pastel, um pouquinho grande, tá? Comi uma esfirra. Pouquinho. E... e eu queria muito mais esfirra, mas não ia caber mais. Então tô levando esfirra pra casa, né? Não ia caber mais, o tamanho da caixa. Não ia caber em mim, né? Uhum. Não ia caber. Então agora a gente tá indo pra casa, a gente já encheu a barriga já. Já cheguei em casa. Agora eu vou comer uma esfirra, que o pastel já baixou. E é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações e deixem seu like no vídeo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.